foi logo por todos identificada como sendo Maria, natural de Magdala, cidade situada ao sul de Cafarnaum, à beira do lago, onde possuía uma casa grande e rica. Era naquela ocasião a hetaira mais famosa e influente de toda a Palestina, e contavam-se a centenas seus admiradores da classe alta, inclusive filhos dos príncipes dos sacerdotes em Jerusalém. Vendo ela que os pés de Jesus estavam sujos de pó e detritos dos caminhos, sem terem sido lavados, compreendeu logo o que se passava e, abrindo um frasco de óleo perfumado, que trazia pendurado ao pescoço por fina corrente de ouro, o que era hábito entre as mulheres ricas, derramou o perfume nos pés do rabi, em seguida, limpou-os com seus bastos e perfumados cabelos arruivados. Enquanto isso, os convivas, irônicos, sussurravam entre si, dizendo: ele se diz profeta e no entanto não sabe que está sendo homenageado por uma prostituta. Além disso, acrescentava outro, sendo rabi, porventura ignora que tal aproximação profana é vedada pela lei? Mas Jesus, virando-se para Simão, que observava a cena em silêncio, propôs-lhe o seguinte caso: um homem tinha 2 devedores de quantias diferentes e ambos perdoou. Qual dos 2 lhe deveria ser mais grato? Naturalmente o que devia maior quantia, respondeu Simão. Certamente, conveio Jesus. Agora, então, pondera comigo, tu me convidaste a esta ceia, com o propósito oculto de verificar a minha conduta e as minhas palavras, e convidaste amigos teus para testemunhos do que fosse dito ou feito, comprometendo-me. Mesmo assim aceitei teu convite, vim à tua casa e tu não me mandaste dar água para lavar as mãos e os pés, como é costume, como fizeste com os demais convidados. Com isto, obrigaste-me a partir o pão sem lavar as mãos, como também é de praxe, e nada reclamei. E vem agora esta mulher e me lava os pés com suas lágrimas, ungi-os com perfume, enxuga-os com seus cabelos. Apesar de sabê-la pecadora, aceitei também a sua homenagem. Ambos são, pois, devedores e a ambos, como vês, perdoei. Qual dos 2, pois, demonstrou maior gratidão? A decepção do rabi fariseu foi tamanha que ficou mudo, o mesmo sucedendo a todos os demais, enquanto Jesus, dirigindo-se à pecadora, disse-lhe: levanta-te, filha, teus pecados te são perdoados. Vai em paz. E em seguida retirou-se da casa de Simão, indo hospedar-se na casa do publicano Joxanã, amigo de Levi, onde foi acompanhado pela multidão que estava na rua e que, levantando lanternas nas mãos, manifestava sua alegria dizendo: teu lugar, Rabi, não é entre os teus inimigos, mas entre o povo que te ama e de te espera a salvação e socorro para suas necessidades. Após permanecer ali alguns dias, Jesus voltou para Caná e Nazaré, onde ficou algum tempo e depois novamente para Cafarnaum, continuando suas pregações. Mas seus discípulos eram constrangidos a responder perguntas insistentes feitas por fariseus da cidade, que lhes punham questões nestes termos: não compreendemos o vosso rabi, ele conhece profundamente a lei e os profetas, diz que não veio para destruí-las, mas para confirmá-las, no entanto, transgride a lei a cada passo, desencaminhando o povo. Que dizeis? Ele sabe o que faz, respondiam os discípulos, obra sempre para o bem de todos. Além disso, é um grande profeta e opera milagres. Sim, retrucavam os interrogantes, mas seus atos destroem suas palavras, e quanto aos seus milagres, não os negamos, mas julgamos que são inspirados por Satã. Outras vezes interrogavam em outros termos: vosso rabi não para, anda por toda parte, pregando e curando e falando no reino que não é deste mundo. Que tem ele em vista? Transgride a lei e os costumes, prega contra a Tora e os sacerdotes do templo. Porventura quer levantar o povo? Nada disso. Ele prega a purificação, o arrependimento dos pecados e a redenção pelo amor ao próximo, pois somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai Celeste, respondiam os discípulos. Porventura então acha que os judeus são irmãos dos samaritanos, heréticos e dos pagãos impuros? E assim tentavam confundir e comprometer também os discípulos, que acabavam por fugir deles, para não comprometerem ainda mais o seu rabi. Os fariseus, então, espalhavam pela cidade a versão de que ele era inspirado por Satã e, por isso, é que fazia curas e milagres que os sacerdotes não podiam fazer.
E assim, os ânimos de inúmeros moradores foram se acerrando contra Jesus. Mas Jesus, reunindo os seus discípulos, falou-lhes com bondade e narrou-lhes a parábola do reino divino em si mesmo, mas, mesmo assim, os discípulos se mostravam atemorizados e a partir daí, Judas, pelo menos, começou a perder a fé no seu rabi. E aconteceu que, naqueles dias, chegaram à cidade alguns delegados do Sinédrio, para investigar oficialmente a conduta do Rabi Galileu e, tomando conhecimento do que se dizia e do quanto ocorria, instalaram logo uma espécie de tribunal investigador e convocaram testemunhas da cidade e das vizinhanças. A essa reunião compareceu também Simão, o fariseu de Naim, e alguns discípulos de João Batista, moradores na cidade, aos quais interrogaram perguntando: por acaso vosso rabi, já morto, perdoava pecados de alguém? E os discípulos de João confessavam que não, nosso rabi mandava que se arrependessem, mas não perdoava pecados. Voltando-se os interrogantes para os mais cultos e prestigiados fariseus e doutores da lei presentes, perguntavam: sabeis de algum rabi ou sacerdote que, por si mesmos, hajam perdoado pecados? E os interrogados unanimemente respondiam: jamais conhecemos alguém, rabi, sacerdote, ou intérprete da lei, que perdoasse pecados. E, terminada a investigação, os delegados do Sinédrio concluíram que Jesus era, realmente, um transgressor da lei e dos costumes de Israel, principalmente por não respeitar o sábado, sentar-se à mesa e repartir o pão com pessoas impuras e blasfemar contra Deus, perdoando pecados. Mas Jesus, considerando as circunstâncias de estarem seus discípulos atemorizados com a situação e também porque sua hora ainda não tinha chegado, abandonou a cidade mais uma vez. Capítulo 30. Zero desenvolvimento da pregação. Jesus escolheu Cafarnaum para centro de suas atividades públicas devido à sua importância e também porque dava-se testemunho das Escrituras, quando diziam: e a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envelheceu nos primeiros tempos, mas nos últimos se enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na terra da sombra e da morte resplandeceu uma luz. Isaías 9, 2. Foi nessa região e mediações, que realizou grande parte de seus milagres e curas e aí também tomou o corpo e se organizou, de forma definitiva, a campanha de hostilidades desencadeada contra ele pelos escribas e fariseus, como agentes do clero judaico. Quando fizeram aquele simulacro de julgamento, dando como transgressor da lei, muitos dos discípulos menores se afastaram dele, com receio da situação, mas quando, em pregação posterior, ele falou que era o pão do céu que deveria ser comido, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, e acrescentou: e o pão que vos darei será a minha própria carne, que sacrificarei pela salvação do mundo. Não compreenderam que se referia ao sacrifício do Gólgota, ao qual, pouco tempo depois, se entregou, e julgaram que tinha enlouquecido. E como já corria mundo a propaganda feita contra ele pelos fariseus, acusando-o de ser cúmplice de Satã, o que sujeitava ele e a seus discípulos servirem de escárnio público em muitos lugares por onde passavam, essa propaganda também cooperou para o afastamento de muitos discípulos. Era certo que essas acusações e maus juízos não vinham da gente pobre, o povo humilde, mas da classe média e superior, ligadas por interesses fortes às áreas do governo, e com essas classes é que estava o poder que o povo temia. Essas notícias chegaram logo a Nazaré, de onde sua mãe, inquieta, acompanhava seus passos perigosos, sempre à espera de acontecimentos infelizes, lembrando-se dos vaticínios que lhe foram feitos, quando ainda no templo, dias antes de seu consórcio com José. Tinha idade suficiente para saber da extensão do poder e da força de violência do Sinédrio, na repressão de movimentos religiosos que contrariavam as diretrizes e as regras do templo. Assim, sabendo o que estava ocorrendo em Cafarnaum, fez-se acompanhar de alguns de seus filhos afins e seguiu para lá, com o intuito de trazê-lo de volta para casa, nem que fosse por algum tempo. Conhecia a sensibilidade de seu coração, tão dedicado ao serviço do povo humilde, e não queria deixá-lo exposto às represálias do Sinédrio.
Chegaram quando ele estava pregando ao povo em casa da sogra de Simão e, não podendo entrar, pelo vulto da multidão, pararam fora, esperando, mas alguns assistentes, reconhecendo-os, transmitiram a notícia para o interior da casa, para que Jesus fosse avisado. Mas o divino enviado, penetrando nos pensamentos piedosos de sua mãe e nas disposições hostis de seus familiares e discordando deles, pois que, integrado na sua divina missão, não poderia ater-se a interesses meramente humanos e sentimentais, por mais respeitáveis que fossem, quando lhe disseram: "Estão aí fora tua mãe e teus irmãos, que te procuram", ele, estendendo o braço para os que o escutavam, respondeu: "Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que creem em mim e seguem os meus ensinamentos", com isso querendo dizer, bem claramente, que as únicas ligações verdadeiras e permanentes são as que ligam as almas entre si e não aos corpos físicos. Nunca encontrar apoio e compreensão espiritual naqueles irmãos afins que, ao contrário, sempre desejaram que ele permanecesse em casa e discordavam de suas atividades religiosas, e, como já dissemos atrás, no lar somente contou desde o início com a cooperação da sua mãe. Por isso, após terminar a pregação, foi até onde ela estava e ali prestou-lhe as honras devidas e, com palavras esclarecedoras e corajosas, sossegou seu coração angustiado. Capítulo 31. O quadro dos discípulos. O grupo numeroso de seguidores que foi chamado os 500 da Galileia passou a se desmembrar rapidamente quando a situação tornou-se perigosa, reduzindo-se a 72, e estes também, em grande parte, debandaram um pouco mais tarde, quando Jesus declarou que seu reino não era deste mundo, mas os 12, primeiramente admitidos, permaneceram fiéis ao lado do Mestre, quando vinham de uma reunião na sinagoga local. Foram interpelados por Jesus nos seguintes termos: "E vós não quereis também partir?" Os discípulos, tomados de emoção, silenciaram, mas Pedro, adiantando-se, respondeu por eles dizendo: "Partir para onde, Senhor? Deixar-te para seguir a quem? Voltar para as trevas de onde viemos? Tu só tens a palavra da vida eterna e sabemos que tu és o Filho de Deus." E Jesus, sorrindo, então lhe disse: "Por isso mesmo vos separei um por um e vos julguei dignos de minhas preferências." Mas, lendo no coração de Judas o que nele se passava, de decepção e angústia, ajuntou com tristeza: "Entretanto, um de vós voltou seu coração para a descrença, perdendo a fé." Mas, chegando à casa da sogra de Pedro, ali os reuniu reservadamente e os consagrou um por um, pelos nomes que daí por diante conservaram até a morte, formando o quadro final dos discípulos, ao qual acrescentamos detalhes necessários, como seguem: Simão Barjonas, denominado Pedro; André, irmão de Pedro; Tiago maior, filho de Zebedeu; João, filho de Zebedeu; Tiago menor; Judas Tadeu; Simão, o Zelote; Tomé de Ptolemaida; Mateus, Levi, Filipe de Betsaida; Bartolomeu, também chamado Natanael; Judas de Queriote. Nota: a este quadro acrescentou-se, mais tarde, Matias, que substituiu Judas de Queriote, por sorteio entre os discípulos, após a morte de Jesus. Os discípulos eram muito diferentes entre si, na idade, nos conhecimentos, nas virtudes e no caráter. Após cessarem as perseguições por parte do Sinédrio, num período de tempo de quase 10 anos, a contar do Gólgota, eles se reuniram em casa de Maria de Nazaré e distribuíram entre si as tarefas da propagação, na Palestina e nos países vizinhos. Respeitando a maioridade de Pedro e as recomendações de Jesus, elegeram-no para dirigi-los, sem nenhum grau de hierarquia, somente no sentido moral. Eis os destinos que tomaram e o fim que tiveram. Pedro foi um dos poucos que permaneceram largo tempo na comunidade cristã de Jerusalém. Fez algumas viagens de propagação do Evangelho entre os gentios em Antioquia e outros lugares e, por fim, foi a Roma, acompanhado de João, onde conviveu largo tempo com os messianitas locais, onde Paulo também esteve preso e foi executado, e onde consta ter sido martirizado.